Oi gente, tudo bem? Aqui é Renata e hoje eu vim contar pra vocês um pouco de como tá sendo minhas aulas na École de Engenharia de Pupin, aqui em Toulouse, na França. E eu vou explicar certinho assim quais matérias eu tive nesse primeiro mês. E conforme eu for tendo mais matérias, eu faço outros vídeos. Eu preferi fazer esse formato porque eu acho que eu vou conseguir dar mais detalhes também. E é isso. Então, minhas aulas oficialmente começaram dia 6 de setembro. Eu cheguei aqui dia 1º em Toulouse para resolver questões burocráticas mesmo de apartamento, fazer passe de ônibus, resolver a questão do chip do meu telefone também, que eu adquiri um número francês. Ainda não mudei meu número do WhatsApp, tenho que mudar. Então, por isso que foi bom eu ter vindo antes. Aí, primeiro dia foi dia 6, a gente não teve aula em si, foi mais uma orientation session. A gente teve uma sessão de boas-vindas com as coordenadoras que ficam responsáveis por estudantes internacionais. E a gente é considerado estudante internacional nesse primeiro semestre, porque o programa Brafadri da UEM, o primeiro semestre você faz o curso IBC, que é basicamente o curso para estudantes estrangeiros, então ele é totalmente em inglês. E só o segundo semestre, que vai ser ano que vem, eu vou ter o curso em francês, junto com os estudantes franceses da École d'Ingénieur de Pupin, e basicamente eu vou fazer algumas matérias da graduação engenheiro. E eu vou poder escolher quais matérias eu quero fazer. Mas esse primeiro semestre, ele é todo programado, já tem as matérias que a gente precisa fazer e a gente não pode escolher, e são totalmente em inglês. Então, por isso que tem um pouquinho dessa confusão. Por enquanto a gente é estudante internacional, mas aí no próximo semestre a gente vai estudar junto com os franceses mesmo. Aí o bicho vai pegar, que o francês não está bom. Mas enfim, a gente teve a Orientation Session dia 6, foi o dia inteiro. Na parte da manhã, as coordenadoras dos estudantes estrangeiros se apresentaram pra gente, falaram que qualquer coisa que a gente precisasse podia contatar elas, falaram algumas regrinhas também, assim, o que fazer, o que não fazer dentro da sala de aula. E a École d'Ingénieur de Pupin, na verdade as écoles, assim, pelo que eu entendi, aqui da França são mais restritas, são mais restritivas em questões de regras, porque a UEM, por exemplo, é bem várzea nessa questão de regra. Por exemplo, durante uma aula na UEM você podia sair da sala para ir no banheiro sem pedir pro professor. Você também, se chegasse atrasado, tinha professor que não deixava você entrar, mas a maioria, assim, não tinha problema. E na École d'Ingénieur de Pupin você não pode chegar atrasado, senão você não entra na aula. E você precisa pedir permissão se você quiser ir no banheiro antes do intervalo. E as nossas aulas são basicamente 2 módulos, né? Um módulo de manhã e um módulo à tarde. São aulas de 3 horas em cada período. E durante 3 horas a gente tem um intervalo assim, de 15 a 20 minutos. É pouquíssimo tempo. Para mim que estava acostumada a ter aulas assim, geralmente curtas ou de 1h30 assim no máximo, 3 horas para mim me deu uma derrotada, sabe? É muito tempo de aula e muito tempo assim para focar. Mas enfim, voltando à Orientation Session que eu não terminei de falar, de manhã explicaram, né, como que funcionava a escola, também falaram sobre a questão de notas, enquanto na UEM é de 0 a 100, de 0 a 10 tem gente que fala, aqui é de 0 a 20. Então, de 0 a 10 você ganha um F, se você tirar de 0 a 10 você ganha um F, ou seja, você vai precisar fazer um exame, uma recuperação, né, basicamente. Se você conseguir de 10 a 12,5, se eu não me engano, você ganha um D. Se você consegue de 12,5 a 14, você ganha um C. De 14 a 16 você ganha um B e de 16 para cima você ganha um A. Eu não lembro exatamente se é essa ordem, mas eu acho que sim.
Então, para você conseguir uma nota suficiente para passar, assim, direto, você tem que tirar acima de um 10. E se você tira abaixo de 10, você precisa fazer um exame. E basicamente o exame, acho que é uma semana após o término da sua prova. O término? Uma semana depois que foi a sua prova. Então, você teve uma prova hoje e você tirou menos de 10, aí semana que vem você já vai ter que fazer o seu exame. Não é um negócio de, você tem que esperar terminar o semestre e tal. Até porque na Escola de Engenharia de Piupan, conforme for acabando as matérias, você já vai tendo prova e já vai tendo exames. E não são, as matérias não continuam durante todo o semestre. Por exemplo, eu já tive uma matéria, a matéria de Intercultural Issues já acabou e a gente não vai ter que fazer mais nada, porque a gente já fez prova, já passamos e tá tudo certo. E ela durou basicamente esse mês. Então, mês que vem já não vai ter ela. É um negócio assim muito estranho. A gente vai tendo aula e vai acabando, vai fazendo exame, vai fazendo prova e fechou. Enfim. E durante a manhã também da Orientation Session foi o BDE, que é o Bureau des Étudiants, que é basicamente um centro acadêmico assim de estudantes que podem ajudar a gente a, sei lá, qualquer coisa universitária que a gente precisar. Eles também avisam se vai ter festa na faculdade. Uma coisa bem interessante na Escola de Engenharia de Piupan é que tem festas, assim, a galera organiza festas que ocorrem na faculdade, à noite. E tem bebida, é só cerveja, né? Mas tem bebida alcoólica, é um negócio assim, muito bizarro. Mas enfim, é legal porque você não precisa sair fora da cidade ou ir para um lugar bem distante para ter a festa, né? Só vai pra escola mesmo. Mas é um negócio muito estranho. Aí foi isso de manhã. Aí, como era o dia inteiro de orientation session, eles deram almoço pra gente. Aí a gente comeu uma saladinha que acho que tinha tuna, uns vegetais, macarrão e maionese. E depois tinha uma pizza fria com vários vegetais também. Aqui eles sempre dão uma opção com carne e uma opção sem carne pra contemplar também que é vegetariano, que aqui é bem comum as pessoas serem vegetarianas. Tinha água também, se eu não me engano, e uns lanchinhos assim. Tava bem gostoso o almoço. Aí isso, na parte da manhã foi das 9 ao meio-dia. E na parte da. Na verdade, todas as aulas ocorrem das 9 ao meio-dia, depois a gente tem intervalo de 2 horas e a gente tem aula das 2 às 5 horas da tarde. Então, 2 horas voltou a Orientation Session e a gente fez uma visita, assim, um tourzinho pela Escola de Engenharia de Piupan. A gente conheceu a parte do Aquair, o Welcome Desk, a parte da recepção. A gente também viu as salas das coordenadoras, né? Se a gente precisasse de ajuda, era só bater na porta delas. A gente também chegou a ver a biblioteca de Piupan, que é bem bonitinha. A gente visitou. A gente chegou a ver também onde que era a parte de tirar xerox. A gente viu os laboratórios de tecnologia de alimentos, que basicamente você tem que atravessar uma pontezinha para chegar lá. É bem pertinho, mas tem que atravessar uma ponte que passa em cima de uma avenida, bem aleatório. E, enfim, essa foi a Orientation Session. Foi bem legal. A gente conheceu bastante da escola, mas para decorar assim os caminhos e tal, porque ela é relativamente grande, é só questão de treino e de ir pra aula mesmo, que o jeito que eles explicaram as coisas assim foi tão rápido que não deu pra guardar tudo. Aí, terça-feira, dia 7, começou nossas aulas de francês. Todos os estudantes, acho que eu já falei em algum vídeo, mas na minha sala do IBC tem nós três, eu, Gabriel e Eduarda, brasileiros. Depois tem um croata, uma holandesa, uma franco-americana e 2 alemãos. Acho que eu contei certo. Sim. E tá todo mundo fazendo aula de francês, menos a franco-holandesa, porque ela já sabe falar francês. E nós, os brasileiros, tadinhos, estamos fazendo aula de inglês, porque, né, os europeus não precisam, eles já nascem sabendo falar inglês. Aí a gente precisou. E foi até um acordo que
foi feito assim, tipo, vocês vão chegar aqui antes na França para fazer aula de inglês, mas essa questão de chegar antes não deu certo por causa da CAPES, que não enviou o dinheiro pra gente. E afins, longa história, mas a gente tá fazendo aula de inglês também. São 5 aulas no total. É um negócio assim bem curtinho. Aula de francês também, se eu não me engano, são só 6, 7, 8 aulas de francês no total. Já semana que vem a gente vai fazer prova e já encerra também essa matéria. A aula de francês é bem legal, a professora ela é bem animadona e ela te incentiva, assim, te encoraja bastante a falar. E foi basicamente assim uma revisão. Tinha diferentes níveis assim de francês, mas basicamente ela dividiu a turma em 2. A gente que já tinha uma noção de francês e o menino da nossa sala que ele não tinha assim, noção nenhuma de francês. Então ela passava atividade pra gente e passava atividade pra ele. Foi bem inclusivo nessa questão. A gente focou em umas coisas que, na verdade, o primeiro dia de aula que a gente teve foi em uma prova, assim, de nivelamento. E ela viu, assim, qual era o nosso nível. A gente teve que fazer uma parte de gramática, uma parte escrita e uma parte, assim, de fala mesmo, pra ela ver qual era o nosso nível. E por isso que ela fez essa divisão. Mas, enfim, tô gostando muito da aula de francês. Eu gosto muito da professora, ela é muito boa. Aí, na quarta-feira também tive aula de francês, dia 8, e na quinta-feira começou as aulas de Intercultural Issues, que foi basicamente uma aula sobre culturas. A professora, ela sempre trazia alguns aspectos, assim, da cultura francesa e das outras culturas, né, que a gente fazia parte, no caso, cultura brasileira, cultura holandesa, alemã, e ela sempre tentava fazer um comparativo assim e trazer similaridades e diferenças. Foi uma aula bem legal. Chegou num ponto que ficou um pouquinho maçante, mas isso como qualquer outra matéria, porque ela entrou assim na parte bem técnica assim da cultura e tal. Mas foi uma matéria assim bem diferente que eu nunca me imaginaria tendo assim na UEM, por exemplo. Então foi bem proveitosa e eu já fiz o exame dela, a prova dela, que foi uma apresentação oral e a gente podia escolher entre falar sobre diferenças, similaridades ou coisas que a gente não entende da cultura francesa. A diferença entre a cultura francesa e a cultura brasileira, por exemplo, a cultura francesa, similaridades entre a cultura francesa e a cultura brasileira e etc. Aí eu falei sobre as diferenças. Eu não fui tão bem, mas é mais na questão de eu não ter interagido muito assim com o público. Eu tava bem nervosa, né? Fazer a primeira apresentação em inglês que eu fiz na vida. Aí eu fiquei olhando muito pra tela e isso acabou estragando um pouco minha apresentação e eu não fui tão bem. Mas enfim, já passei, eu acho que isso que importa. A gente também teve, eu esqueci de falar, mas a gente tá tendo bastante visitas. A gente teve visita no dia 11, no sábado, na primeira semana, com o BDE. Foi um tour pelo Purpan. A gente conheceu a Praça da Capitola, a gente viu a Garonne, que é muito bonita, o entorno do rio Garonne. E depois a gente também teve uma visita no final da matéria de Intercultural Issues para a professora. Ela mostrou um pouco sobre a... Eu esqueci o nome da estação, mas era um bairro do lado da Capitólio, basicamente, mas era um bairro que a gente não tinha visto, então foi bem proveitoso também. Ela mostrou, tipo, lugares pra gente comprar queijo, comprar comida boa, alguns prédios históricos. Foi uma visita bem interessante. Aí na próxima semana, dia 13, começou as aulas de wine making. O professor que tá dando a aula, ele é muito legal. Eu já ouvi falar que ele era uma pessoa muito legal, mas conhecendo pessoalmente ele é mais legal ainda. É engraçado que ele comete alguns erros, assim, porque ele é francês, né? Mas ele sabe falar inglês bem. Mas ele fala que o inglês dele é fluente, só que às vezes ele buga na hora de falar número, por exemplo. Que número é um negócio bem complexo, assim. Aí é tipo eu também consigo assim, me comunicar em inglês, mas na hora de falar número em inglês, em francês e em português eu bugo todo. Aí é engraçado as horas que ele vai tentar falar número e ele erra e tal. Mas sim, a gente consegue entender bem ele. Ele é bem divertido, a aula é bem dinâmica. A gente viu como fazer os tipos de vinhos.
qual que é a diferença, né, do vinho rosé, do vinho tinto, do vinho branco, diferença de processos, e isso na segunda-feira. E na terça-feira a gente já foi fazer uma visita na Vinipoler. Eu não sei pronunciar o nome direito, mas era uma winery, eu esqueci. É uma fazenda de videiras, de uvas, eu esqueci o termo em português, tudo bom. A gente foi lá colher as uvas para fazer vinho. A gente colheu de manhã e à tarde a gente fez vinho. A gente fez vinho tinto e vinho branco. Foi bem legal isso, foi assim, muito mágico colher as uvas e ver tudo de perto. Também teve uma outra visita, só que aí na semana na semana passada, no caso, dia 22, a gente teve uma visita num lugar que faz barris para envelhecimento de vinho. E também a gente foi visitar a Chateau Lastor, que é uma empresa de vinho aqui da França, fica em Gaillac. A Tuileries, que é a empresa de barris também, fica em Gaillac. A gente visitou os dois lugares. A empresa de barril a gente viu de manhã e a vinícola a gente viu à tarde. E foi bem legal também, a gente viu assim bem de perto como que é a escala industrial assim da produção de vinho. A gente também viu como fazer barril, é um negócio muito mágico assim que eu nem imaginava que era desse jeito. E enfim, tá sendo muito legal essa matéria. E ontem a gente teve uma aula de sensorial de vinho, a gente meio que aprendeu a como degustar o vinho, como sentir assim diferenças de sabor, de aroma, de cor, saber assim qual que foi o processo utilizado ou qual que é a idade do vinho só pela cor do vinho, enfim. Muito bom essa matéria, tô amando. Ela ainda não acabou. Vai acabar acho que só em novembro, se eu não me engano. E por fim, a última matéria que começou recentemente foi Animal Production, começou dia 24, na sexta-feira da semana passada. E Animal Production é uma matéria bem extensa, é a matéria com maior carga horária do nosso curso desse primeiro semestre, e ele é dividido em vários temas. Então, basicamente, esse primeiro tema a gente está tendo sobre introdução, aí depois vai ser qualidade da carne, vai ter bem-estar animal, e entre outros, e no final de cada tema abordado a gente vai ter uma avaliação, e cada tema tem um professor diferente que vai dar aula também. O problema dessa matéria é que ela tá sendo uma matéria online presencial. Já ouviram falar dessa modalidade? Basicamente a gente vai pra escola, mas a gente tá tendo aula online na sala porque a professora ela deu algum problema, acho que de ela vir pra cá, pra França, ela é dos Estados Unidos, aí ela tá dando aula online pra gente, mas a gente tem que ir pra Purpan pra estudar. E, enfim, a aula acaba ficando muito cansativa, mesmo que o conteúdo seja legal. E o fator de ser online, assim, é um fator que pesa um pouco. Então, enfim, eu espero que a matéria fique legal, mesmo sabendo que semana que vem já vai acabar e a gente já teve 2 aulas e agora só falta 3 aulas. Mas, enfim, é a vida, acontece às vezes. E eu acho que foi isso, basicamente. Esse foi o semestre de setembro. Eu esqueci de falar do curso de inglês, né? Mas o curso de inglês também, a professora que dá aula pra gente é uma professora britânica. Ela até, eu tô sem pacote de chá, mas ela até ensinou a gente a fazer um chazinho em inglês pra tomar. Ela ensinou em inglês, obviamente, as etapas, mas foi um negócio assim muito fofinho. Porque os ingleses tomam chá com leite, né? Aí ela ensinou a gente certinho e trouxe o chá pra gente, muito fofa. Gosto bastante da aula de inglês, mas eu tenho um caso de amor e ódio com a aula, porque se a gente não tivesse aula de inglês, a gente teria janelas e a gente não teria aula o dia inteiro. Mas, enfim, faz parte, e a aula de inglês está sendo bem útil, assim, para aumentar o nosso vocabulário. E a professora também tá focando bastante nas aulas que a gente tá tendo agora. Então, por exemplo, a gente teve até vocabulário de winemaking, de
do curso, assim, de fazer vinho. Ela deu alguns vocabulários, assim, pra quando a gente fosse ter aula de winemaking, a gente não ficasse tão perdido com vocabulários novos. Então, assim, perfeito também, assim como a aula de francês, a aula de inglês também é perfeita, mas ela já acaba segunda-feira que vem, dia 1º de outubro. Inclusive vai ser vai ser no mesmo estilo de francês, na verdade, a avaliação. Vai ter uma parte escrita, vai ter uma parte de gramática, uma produção oral, uma produção escrita, e no caso a produção oral vai ser uma apresentação que a gente vai ter que fazer sobre um tema aleatório. Não tão aleatório assim, né? Tem que ser um tema que nível B1 falaria. Aí eu acabei escolhendo um tema, o nome é locavorismo em inglês. E se vocês quiserem procurar para saber o que é esse termo, que se eu explicar aqui vai ficar meio longo o vídeo. Mas é basicamente isso. Aí é 70% a parte escrita e 30% da apresentação vai ser a avaliação e a nossa nota final. E, enfim, muita coisa aconteceu esse mês. Tô gostando bastante das aulas, é muito bom ter aula presencial novamente. As aulas online da UEM ano passado esse ano, começo desse ano, me deu uma saturada assim bem legal. Eu tava bem desanimada da faculdade e eu acho que agora, eu estando aqui na França, tendo aula presencialmente de novo e com conteúdos assim novos, tá me deixando bem animada para voltar a estudar e, sabe, ficar bem dentro da engenharia de alimentos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que deve ter ficado um pouco longo. Não lembro se eu esqueci de falar alguma coisa, mas qualquer dúvida é só mandar aqui embaixo nos comentários que eu respondo vocês. Então, até a próxima!